igreja, fala todos com a paz do Senhor Jesus. Só tenho a dizer que já chegaram na minha frente. Eu poderia muito bem só dar a bênção apostólica, bem? Mas, bem-vindo ao tanque de Bethesda, né, minha bispa? Aí, glória a Deus. Falei, Senhor, derrama aqui da tua unção, porque vamos lá, igreja. Eu acho que a melhor e única declaração, a melhor declaração que podemos ter e ouvir de Jesus é você ouvir dele. Você para mim, um vaso escolhido. Sabe por quê? Quando ele escolhe eu e você, ele tem total convicção de quem é você escolhido. Você é minha escolhido. Bem, já vou entrar na palavra, mas vamos lá no tema. Esse tema foi dado pela vida do pastor Marcelo. Vamos lá, João 8, versículo 32. João 8, 32. Livro de João, capítulo 8, versículo 32. Capítulo 8, versículo 32. Isso. Aí. Vamos ver? E conhecereis a verdade, e as verdades vos libertará. Agora vamos lá no livro de Atos, capítulo 9. Capítulo 9, a partir do versículo 1, por favor. Isso. Quando nós nos tratamos de conhecer a verdade, essa pessoa aqui, literalmente, ela conheceu Jesus face a face. Foi quebrado, caiu literalmente, mas depois que ele caiu, se levantou uma nova pessoa. Muitos de nós fomos como Saulo uma vez, um dia. Mas o importante é saber que o que nós éramos e depois com Cristo nos tornamos uma pessoa melhor. Eu já vou estar lendo os versículos, vou ler até o número 6, amém? Eu vou estar lendo o versículo 1 e a igreja, aí pulamos para o 3, amém? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Versículo 3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Glória a Deus. E caindo em terra, olha só, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O 5. E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E o 6, para terminar. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Pode se sentar e as palmas louvam o Senhor. Aqui, igreja, esta palavra foi dada para mim logo quando iniciou a campanha. Eu até estava, se eu não me engano, eu estava no hospital acompanhando uma consulta com meu esposo. Pelo fato, o tema foi dado para conhecer a verdade. E melhor do que ninguém sabe que esta pessoa aqui, ela foi responsável por trazer a maioria dos escritos do Novo Evangelho, do Novo Testamento. Ela foi, depois de Jesus, foi a pessoa, foi o missionário que mais, o evangelista que mais levou a palavra de Deus para as pessoas. E isso cabe a nós também conhecer. Para conhecermos a verdade, irmãos, leva um processo. Mas o processo, aqui eu marquei 3 pontos: o de você cair, o de você conhecer e de você enxergar. Jesus diz primeiramente que primeiro você conhece, e o fato de você depois conhecer, você ser liberto.
Sabe por quê? Quando nós não somos libertados somente para saber sobre a liberdade, mas por estar próximo de quem tem o poder para libertar. Amém, igreja? Não somos libertos apenas por saber só a liberdade, mas por estar próximo de quem tem o poder. E quem tem o poder está aqui nesta noite. Glória a Deus. E ninguém busca a liberdade se não souber que está preso. Jesus, ele estava falando com pessoas que acreditavam ser livres. E esse era o exemplo de Saulo, que antes de se tornar Paulo, se chamava Saulo. Mas ele explicou que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Sabe por quê? Uma vez que você só aceita ser tratado depois que você conhece. Depois que você conhece, leva aquele processo de você ser tratado por Ele. Você permitir que Deus entre, assim como foi falado hoje, ser quebrado, ser amassado, mas também ser tratado por Ele. Saulo era fariseu, irmãos. Saulo era fariseu, educado por Gamaliel, que via no cristianismo uma ameaça para a lei de Moisés. Ele via os cristãos, como uma ameaça. Aquele que levava a palavra de Jesus, a palavra de Deus, ele via, respirava ameaça. Era como se fosse uma seita no entendimento dele. Então o movimento cristão era visto como judaico, como uma seita, como uma heresia. Damasco, lá como ele se referia no caminho, a presença dos cristãos ali indicava que a fé, lá em Damasco, naquela cidade, nos estudos diz que a fé estava se espalhando, além da Judéia, o que motivou. Saulo, ele não mediu esforços, ele viajou a cerca de 240 quilômetros para poder ir até eles, com o único intuito de fazer o mal, com o único intuito de aniquilar pessoas que serviam a Jesus. E ele levava cartas de autorização, olha só, do sumo sacerdote, para prender qualquer seguidor de Jesus. E lá, como nós lemos no versículo 1, a Bíblia nos diz que ele respirava ameaças de morte. Ele estava tão convicto de fazer o mal, que o sumo sacerdote, naquela época, ele foi recorrer ao sumo sacerdote para pedir autorização para que ele pudesse entrar na cidade e fazer o mal. Olha só, ele procura, pede autorização e ele entra. Sabe por que Deus me falou hoje, nesta manhã? O homem, ele pode até permitir, mas Deus, ele não permite. O homem pode aniquilar o mal, mas Deus não permite. O homem pode falar, mas quem dá a última palavra é o Senhor. O inimigo pode até chegar perto, mas Deus não permite te tocar. Sabe por quê? Foi falado aqui nesta noite que ele envia anjos a nosso favor para nos proteger em todos os nossos caminhos. Ele entra no caminho porque ele teve permissão. Só que Deus não precisa ter permissão do homem. Aleluia. Quem nunca, por um momento, perseguiu? Quem nunca, por um momento, olhou? Eu sou um deles. Que eu não suportava falar de Jesus para mim. Mas para a honra, glória e a misericórdia do Senhor, eu estou aqui hoje. Sabe por quê? Quando nós permitimos ser quebrados por Deus, tudo que nós acreditamos, tudo que nós conhecemos, tudo se desconstrói. E a presença de Deus, ela invade. E você se torna uma nova pessoa. E é tão assim que, em algum momento, nós perseguimos algumas pessoas. Quando nós não tínhamos conhecimento de Deus, da palavra de Deus, nós perseguíamos de várias formas. Mas Jesus não pergunta por que ele persegue a igreja. Tanto que ele pergunta, mas a ele mesmo: por que tu me persegues? Ele demonstra estar no meio do corpo de Cristo. Jesus está no meio da igreja. Jesus, ele está no meio do corpo de Cristo. Sabe por quê? O cristão não sofre sozinho, mas Jesus sofre conosco. E quando chega o momento, aleluia, que Jesus entra, ele diz: basta, esse daí é meu, essa daí é minha. Sabe por quê? Eu é que guardo, sou eu que protejo quando ele decide agir. Pode você estar passando por um momento de perseguição,
Não sei como você entrou aqui hoje, o motivo, mas Jesus sabe. Mas quando Jesus, ele decide entrar nesta causa, não tem ação do inferno nenhuma que vai te levantar contra você. Porque a mão de Jesus, ela está sobre você. Glória a Deus. E indo mais adiante, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu a voz. Não foi apenas um fenômeno, e é tão interessante que foi, nos estudos fala que foi ao meio-dia. O meio-dia é aquele período que a luz do sol está mais forte, ela está no meio da terra. Mas Jesus, ele confunde tudo. Ele entra nesses momentos para saber que não foi somente um fenômeno natural, mas foi a manifestação de Deus. A manifestação dele, ou seja, a teofania, quando Deus se revela. E ele diz, com uma voz audível: Saulo, Saulo, por que me persegues? E no próximo ponto é quando ele cai. A queda para a realidade. Para ser liberto da mentira, Saulo precisou cair para a realidade, literalmente. A verdade, muitas vezes, ela dói, irmãos. Ela dói, ela machuca, muito antes de curar. Só que ele derruba nossas defesas, ele derruba o nosso orgulho, a nossa soberba, ele desconstrói tudo o que achamos e que é certo. Então Saulo, quando era guiado pelo seu próprio conhecimento, quando ele era guiado pela perseguição, quando ele era guiado pelas ameaças, agora ele precisa ser guiado pelas mãos. Paulo não teve uma visão, ele realmente viu a Cristo. Os outros que estavam, ele somente ouviu a voz, mas ele viu a Cristo. E é quando desse período, quando ele cai, a verdadeira conversão é consequência de um encontro pessoal com Jesus. Aquele que leva uma vida nova para ele. E os estudos dizem que quando ele fala no versículo, aleluia Jesus, eu sou Jesus aquele que você persegue. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. E nos estudos diz que o aguilhão, igreja, é aquela ponta de ferro afiado que ela é usada pelo lavrador. Os estudos diz que para conduzir os bois, enquanto ele ara a terra, ele diz que quando, por algum momento, se o boi ele distrai, se em algum momento ele te dispersa, aí diz que o lavrador, quando ele tenta sair o caminho, o lavrador ele cutuca com o aguilhão. Ele cutuca na pata, na própria pata. E aí o que ele quis dizer? Por que ele se refere como aguilhão? Porque o boi é ferido com esse aguilhão. Ele não somente cutuca, mas ele fere. Ei, igreja, muitas das vezes a gente acaba recalcitrando contra os aguilhões. Muitas das vezes acaba nos relutando quando Deus chama a gente. Se o boi, ao sentir a ponta da agulha, reagisse dando coice, ele cutucava e cravava cada vez mais a ponta do ferro, ainda mais fundo em sua própria perna. E Jesus diz para Paulo: quanto mais você luta, quanto mais você reluta contra o meu chamado, mais você se fere. Se fere pelas suas frustrações, se fere pelo seu próprio conhecimento, dizendo que eu não preciso de Jesus, eu não preciso dessa verdade. Mas Jesus chega. E quando Jesus chega, não tem mão nenhuma, não tem mente humana nenhuma que possa resistir à presença dele. Quem já entrou, quem já presenciou a presença dele, não tem como ser uma antiga criatura, você se torna uma nova criatura. Glória a Deus. Então, Deus já estava conduzindo, se pararmos para pensar, Deus ele já estava conduzindo Saulo muito antes daquela luz no caminho de Damasco. Só que ele vai afunilando, ele vai fechando daqui e dali, só para ele ter um encontro com você. Se for preciso, ele vai fechar todas as oportunidades que você tem, para ele ter um encontro face a face com você. Para saber que você é escolhido dele, você é escolhido.
Amém, igreja? Quem é escolhido aqui nesta noite? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então Jesus mostra que ele é o labrador. Saulo era o boi teimoso que tentava fugir da direção certa. Jesus estava mostrando para ele que a maior vítima da perseguição era ele mesmo. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Então para de lutar com as suas próprias forças. Quanto mais paramos de lutar com a força do nosso braço, nos rendemos para a verdade de Jesus, ele nos conduz no caminho. Ele nos traz a paz. Ele somente a paz que ele tem. Sabe por quê, igreja? Não vamos ficar até quando nisso? Até quando vamos ficar ali teimando com Deus? Porque as coisas de Deus não se brinca. Não se brinca com as coisas de Deus. Não é isso que ele tem para a sua vida. Você ficar fugindo do chamado dele. Você achar que se você for chamado, você dizer, eis-me aqui, você vai passar luta, prova, situações, mas todo mundo passa, mas passa com ele. Se você lutar pelas tuas mãos, aí você se frustra. A palavra do Senhor diz que maldito é o homem que confia na força do seu braço. Glória a Deus. A verdadeira libertação só começa quando confrontados, quando estamos baseados em nossos próprios conhecimentos com a realidade de quem Cristo é. E muitas das vezes agimos e é preciso nascer de novo, assim como Nicodemos. Nicodemos, ele conhecia, era fariseu, mestre, conhecido das leis, da teoria, da religiosidade, mas ainda estava preso. Por que ele estava preso? Preso pelo sistema religioso. A Bíblia fala que ele foi ver Jesus à noite, para que ele não fosse visto. Jesus estava mostrando para ele que o conhecimento não era suficiente para a libertação. Era necessário um conhecimento que vinha do Espírito. Esse conhecimento verdadeiro. Porque conhecimento nós temos, mas quando conciliamos com o Espírito, quando o Espírito Santo entra em nós, esse é o verdadeiro conhecimento, porque tem que caminhar juntos. A salvação não vem só pelo conhecimento. A salvação ela vem pela graça e que somos alcançados. Esse é o novo nascimento. A salvação é uma oportunidade e quem pede é a única oportunidade que nós temos. E Ele nos dá, Ele está batendo a porta todos os dias para você se render a Ele, para você se entregar para Ele. Glória a Deus, sabe por quê? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aí no versículo 6 ele diz, e aí é o reconhecimento aqui, a humildade. O que queres que eu faça? Saulo caiu, se humilhou e se levantou como Paulo. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convenha fazer. Agora uma pergunta interessante aqui. Deus nunca revela todo o caminho, mas é no caminho que Ele prepara o teu propósito. Quando Ele chama Abraão, Deus ele não fala para Abraão qual é a terra. Fala não. Não. Diz ele, posta. Ele só mandou ele sair. É um posicionamento seu. É uma atitude de fé. É uma atitude de coragem. Saia, que eu te mostrarei a terra que eu tenho, que você deve habitar. Perdão, que você deve habitar. Glória a Deus. Ele somente mandou Abraão sair. E aqui foi a mesma coisa. Levanta-te e entra na cidade. Igreja, Ele quer que você se levante, que você se posicione como um ato de coragem, um ato de fé. Ele quer plantar essa fé em você. É mesmo você caminhar e não sabendo o caminho, mas sabendo que as mãos dele estão te conduzindo. Quem já passou por essa experiência, que não sabendo para onde ir, ele sempre dá o escape, ele sempre dá o refúgio, ele sempre dá a fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando Saulo ficou cego por 3 dias, sabe por quê? A verdade, ela nos cega para as coisas do mundo. Mas quando ele se torna a ver, ele se torna a ver algo tudo diferente, tudo novo, para que possamos focar no que é eterno.
E então, como a bispa colocou e já foi confirmado de diversas formas, Deus tinha todo o poder para fazer ele enxergar, para poder fazer ele levantar, mas ele colocou uma pessoa comum. Chamou Ananias, uma pessoa comum, uma pessoa de Deus, para orar e tirar as escamas dos olhos. E quando tudo que tinha desconstrói, você se pergunta: como é que eu não vi isso antes? Como eu não conheci essa verdade antes? Mas por que, Ananias? E aí, essa pergunta é a pergunta que muitas das vezes nós fazemos. Quando dissemos eis aqui, nós não devemos olhar para trás, é seguir em frente. Só que muitas das vezes, assim como Ananias, ele questiona: mas quem? Paulo? Aquele que perseguiu? Aquele que matou os crentes? Aquele que falou mal? Aquele que xingou, que humilhou, que um dia fez mal para mim? Aquele que me traiu? Mas Jesus diz: vai lá orar, que este é para mim um vaso escolhido. Sabe por quê? Nós temos que desconstruir tudo isso que nós somos ou sermos, porque não somos nada assim do alto não for dado. Porque não é sobre mim, mas é sobre Ele. Se estamos aqui hoje é pela misericórdia dele. Se estamos aqui hoje é porque Ele nos trouxe. Mas, e se colocarmos, assim como Daniel, numa situação, aquela pessoa que te perseguiu, aquela pessoa que falou mal de você, aquela pessoa que te traiu, e Jesus fala: vai lá. Vai lá. Ah, mas eu estou certo e ele está errado. Vai lá. Ora. Pede perdão. Mas eu falei: vai lá. Jesus, ele não para ficar debatendo com Ananias. Ele somente diz: vai. Vai lá. Porque é para mim um vaso escolhido. Aleluia, Jesus. Jesus usou pessoas para nos ajudar. Muitas das vezes precisamos assim de um Ananias perto da gente, sabia? Pessoas comuns, que são cheias de Deus. Jesus usa as pessoas comuns para nos ajudar no processo da libertação. E mesmo quando não acreditamos que pessoas possam ser libertas, assim como Ananias, ele não acreditou, mas ele obedeceu. Nós temos que ser mais obedientes e ouvir o que o Senhor ele nos manda fazer. Vai doer? Vai. Aquela pessoa fez mal? Fez. Mas ele disse: vai lá. Sabe por que, igreja? Trazendo para nós, ou seja, na passagem, o problema do nosso irmão chamado Jonas não foi somente a desobediência, não foi somente ele ter fugido, mas foi o que tinha dentro do coração dele. Ele fugiu. Ele desobedeceu, sim. Mas lá nos últimos capítulos ele revela o porquê disso. Porque na mente dele, no sentimento dele, ele tinha que selecionar as pessoas que seriam salvas. Não temos esse poder, igreja. Porque se ele fosse lá, ele já sabia que pessoas, a maioria da cidade, dos ninivitas seriam salvos. Mas Deus estava preocupado com o sentimento dele, tanto que ele questiona: é razoável você ficar com raiva, Jonas? É razoável você ficar com raiva, Jonas? Essas pessoas, não somos ninguém para poder falar que quem merece salvação ou não. Mas é todo aquele que crê, todo aquele que se entrega, todo aquele que se entrega verdadeiramente, esse sim, ele tem a salvação garantida. Então, quando Ananias ora, as escamas caem dos olhos de Paulo. E quando tudo que eu tinha desconstrói. E aí, no versículo 20, ele nos diz: e começou, aqui na minha versão ela vai dizer uma outra versão aqui. E começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas. Quando? Imediatamente. Ele não deixou para amanhã, ele não deixou para a semana que vem, mas ele se tornou uma nova pessoa, certo, igreja? E ele foi imediatamente anunciar aquilo que Jesus fez.
No livro de Atos há pelo menos os 2 relatos de Paulo citando o testemunho dele, de quem ele era e depois do que ele se tornou em Cristo Jesus. Porque ele começou a padecer verdadeiramente com Cristo. Ele começou a padecer. Porque não temos essa dimensão de saber o que Deus vai fazer ou não. Ele apenas foi, Ananias foi, orou, libertou, ele já estava em oração, mas Ananias chegou e falou, e libertou ele, e orou, e ele voltou a ver, voltou a enxergar. Então a verdade, ela não deixa a culpa. A verdadeira verdade, ela liberta você do peso do passado, é das culpas do passado. E ele vai, isso é um processo duradouro, às vezes dói, mas ele vai te libertando no meio do caminho. Do passado, muitos passados de dores, passado de sofrimento, de frustrações. Mas a palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Somente pela graça estamos aqui hoje. E ele aceitou sofrer pelo nome de Cristo. Porque a sua segurança, esse daqui é o ápice de quando ele entende de que a sua segurança não estava mais no teu controle, mas estava alicerçada em Cristo. Não era mais no meu conhecimento, mas na promessa. Sabe por quê? Em Filipenses 4, 12 e 13 ele vai dizer: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia, Jesus. Então, igreja, não vou estender muito, pela questão do horário, mas o propósito dessa campanha é nos libertar de nós mesmos. Essa campanha ela não veio para... ela veio para nos confrontar. A palavra do Senhor é um confronto para nós. Mas Jesus, ele corrige aquele que ele ama. Senão não estaríamos aqui. Mas o que eu quero dizer é que se alguma escama que nos faz afastar da presença dele, Jesus está aqui para tirar todas essas escamas que nos impedem de enxergar verdadeiramente a Cristo. De nos libertar, de transformar, de sermos uma nova criatura e possamos declarar isso dia após dia, que não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Aleluia. Amém? E eu quero orar. Aqueles que se podem, se coloquem de pé nesta noite e vamos orar. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Não sei como você entrou aqui, mas pelo poder da palavra, assim como foi dito na palavra de abertura, pelo poder da tua palavra, você crê que pelo poder da palavra você pode ser liberto? Aleluia. Pelo poder da palavra você crê que pode ser liberto, igreja? Eu creio, Jesus. Glória a Deus. Então vamos orar. Vamos orar nesta noite. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Eu quero que você coloque no teu coração, Senhor. Tua palavra foi ministrada. Que se há alguma escama que nos faz afastar da tua presença, nos faça enxergar pelo poder que só o Senhor tem de curar, só o Senhor tem de poder de libertar, de transformar e de sarar. Como foi falado nesta noite, que tu és o oleiro, nós somos o barro, que se for preciso o Senhor quebra, mas quebra, Senhor, para nos fazermos um vaso novo nas tuas mãos, de sermos uma nova criatura, que possamos declarar isso. Assim como Gálatas 2:20 diz que já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Possamos permitir dia após dia sermos transformados no nosso pensar, no nosso falar, na nossa maneira de agir. Que possamos nos tornar um ser humano cada dia melhor, um vaso novo nas tuas mãos. Que pessoas ao nos enxergar, possam enxergar a luz de Cristo sobre nós. Pois eu creio no poder da tua palavra. Eu creio que ainda há um povo que leva a tua palavra com amor, que leva a tua palavra com temor, e não tem vergonha do que se envergonhar. Desperta, Senhor, esse povo para a batalha.
Desperta esse povo de Israel. Aviva esta obra, Senhor. Enche o teu povo, que possa transbordar o teu espírito. Que possamos ser luz do mundo e sal da terra. Que possamos ser uma carta viva, Senhor, lá fora. Nos renova a cada dia. Fácil nunca vai ser, mas que possamos estar firme na rocha. Pois tudo posso naquele que me fortalece, que é em Ti, Senhor. Senhor, que possamos ter um bom ânimo e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, seja com todos hoje e para todos sempre. E você diz? Amém! Eu agradeço.